Shalom, shalom, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom, Mirna, graça e paz do Senhor Jesus. Shalom, Fran, graça e paz. Shalom, Alice, a graça e a paz do Senhor Jesus. Um bom dia para vocês, amém. Shalom, Silene, graça e paz do Senhor Jesus. Um dia abençoado, cheio da presença de Deus, aleluias. Shalom, Simone, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom, Kátia, graça e paz do Senhor. Um dia abençoado, Dona Nena. Que Deus abençoe esse dia nosso poderosamente. Paz, Alice. Que seja um dia cheio das bênçãos do Senhor, né? Hoje é dia dos pais, né? Kátia, seja bem-vinda. Hoje é um dia especial, né? Que as famílias comemoram aí. O dia dos pais, onde os filhos muitas vezes que conseguem vêm para casa, né? Como é que passaram depois de ontem, amém? Passaram bem? Passaram bem, aleluias, amém? Vamos ver se o pessoal vai entrar hoje. Porque como é dia dos pais, não sei se alguns foram viajar, como que vão estar comemorando hoje o dia dos pais, mas nós vamos seguir hoje, que estamos no término, então, hoje do nosso propósito. Leoni, seja muito bem-vinda. Hoje nós estamos encerrando, então, né, os nossos 7 dias aqui no propósito do Salmo 91. Deus é poderoso, né? E vocês persistiram, irmão Ademilson, seja muito bem-vindo, aleluias. Só esperando uns minutinhos para o resto do povo entrar para nós, então, iniciarmos aí. Para estar fechando hoje com chave de ouro, eu vou estar trazendo para você, então, uma chave poderosa, que é o jejum. Nós vamos falar sobre jejum, o que é voto, o que é renúncia, como fazer um voto, como fazer uma renúncia, qual é o significado que isso tem no mundo espiritual, né? Porque lojas criativas, Chile, Shalom, seja bem-vindo. O resultado que tem no mundo espiritual. Então, a prática do jejum, né? Como uma arma de guerra, como uma arma de batalha aqui, para você entender, para você praticar essa arma poderosa na sua vida, para que você venha romper em todas as áreas da sua vida, né? Então, nós vamos estar entendendo hoje como funciona um jejum, como entregar um jejum passo a passo, amém? Luciana, seja muito bem-vinda também. Meu irmão Fabiano, seja muito bem-vindo também, aleluias. Aleluia, sejam muito bem-vindos. Então, hoje o pessoal vai comemorar. Sérgio, seja bem-vindo. Hoje o pessoal tá mais difícil para despertar. Tem dias que é difícil, queridos, principalmente se a gente come bem de noite, né? Quando a gente come bem de noite, aí a gente tem mais sono de manhã. Ontem nós fomos já... Paz, Luciana. Ontem nós fomos já comemorar o Dia dos Pais ali com o Gilmar. Nós fomos lá. De tarde eu tinha aula, de noite a gente foi lá em São Gotardo. Então a gente comeu bastante também. Fomos lá com os filhos. Meu Deus. Foi de Deus, Neco, Shalom. Muito bom dia. Deus é maravilhoso, queridos. Eu não gosto muito de fazer nada no domingo, porque domingo a gente separa pro culto, né? Então, se a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente fica muito cansado. E às vezes o inimigo até usa isso pra gente ficar em casa, pra gente não sair. Então, tudo que a gente tem pra fazer aqui em casa, desde um churrasquinho com a família, a gente faz tudo no sábado de noite, pra ter o domingo livre. Bora lá iniciar então, queridos. Vamos então estar no nosso propósito, né? Então, fecha os teus olhos aí, eu quero estar orando agora com você. Nós vamos estar chamando a presença dos anjos de Deus agora. Amém? Meu Deus e meu Pai, no nome e na autoridade, Deus é fiel, tem libertação na minha família. Amém, aleluias. Aleluias, querida. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo agora, Pai, que nós damos abertura, Senhor, a este último dia de propósito no Salmo 91, Senhor. Aonde eu sei, Pai, que grandes coisas e maravilhas já começaram a acontecer. Mas eu dou essa abertura agora, chamando aqui a presença do Espírito Santo de Deus, chamando aqui a presença de Yahvé, a presença de Jeová Rafá, Jeová Nissi,
A presença de Jeová Shalom, Jeová, Deus Todo-Poderoso, vem neste lugar, Senhor. Vem neste lugar, enche esse lugar. Enche essa casa, Senhor, aonde esta live está entrando, aonde essa pessoa está ouvindo essa oração, seja no carro, seja na casa, Pai. Que a Tua presença venha inundar, Senhor Deus, esse ambiente, Pai. Que os Teus anjos agora, Pai, venham ser direcionados dentro dessa casa, aonde eles estão ouvindo essa oração, para que haja rompimento, para que haja cura, para que hajam milagres, para que hajam maravilhas, que o Teu poder, Senhor, seja manifesto. Rakachoko rabadagayashe, risheketekete ratakataraba, rasheketekete rabarabarabaso, ribachoko rekachoke bidayasai, resheketakatokotoroboche. Pai, vem com o Teu poder e venha nos inundar, Pai. Nós desejamos a Tua presença, Senhor, mais que tudo. E eu dou abertura agora a esta live debaixo do controle do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, fala conosco e não te cales, ensina-nos e leva-nos pelo caminho da Tua presença, onde o Senhor nos guiará, Senhor. Que nós possamos ter um entendimento sobre as coisas do Teu reino, Pai. Eu tomo posse de toda a autoridade que me foi dada nas cortes espirituais. Eu tomo posse da sabedoria, do conhecimento que está sobre a minha vida, Pai. Para que possa instruir os Teus filhos agora, Pai. Que o Senhor possa tirar de nós toda a religiosidade, toda a barreira de impedimento, Pai. Que muitas vezes foi colocada dentro de nós através do homem, através daquilo que ouvimos, através daquilo, Senhor Deus, que temos aprendido, Pai. Barreiras que se levantaram, que nos impedem de viver algo mais profundo em Ti, Senhor. Que essas barreiras hoje comecem a cair. Que os Teus anjos, enquanto ministramos aqui, comecem uma guerra, Pai, derrubando, destronando todas as barreiras de impedimento, Pai. Que os nossos olhos possam se abrir, que o nosso coração possa receber do renovo que vem de Ti, Pai. Porque a Tua palavra é cura, a Tua palavra que liberta, a Tua palavra que faz milagres, no nome e na autoridade de Jesus. E eu dou abertura agora, debaixo da coordenação do Espírito Santo de Deus, dos 7º dia, de 7 propósitos do Salmo 91, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Edna, seja muito bem-vinda. Ana Paula, seja bem-vinda. Shalom, Adonai. Deus está aqui neste lugar, queridos. Vamos iniciar, então. Eu vou estar lendo o Salmo 91. Por que repetir, pastora? Porque é um ato profético. Porque o poder da palavra é quando eu consigo repetir verbalmente, é quando eu falo em voz alta. Amém? Mara, seja muito bem-vinda. Então, o poder da palavra está em ser declarada e vivida, né? Então, bora lá, então. O Salmo 91 diz assim, a paz, querida Edna, diz assim, eu vou falar devagar para você repetir, diz assim, eu que busco segurança no Deus Altíssimo e me abrigo na sombra protetora do Todo-Poderoso, posso dizer, ó Senhor Deus, Tu és o meu defensor e o meu protetor. Tu és o meu Deus e eu confio em Ti. Tu me livras de perigos escondidos e de doenças mortais. Tu me cobre com as Tuas asas e debaixo delas eu estou seguro. A fidelidade de Deus me protege. Ela é para mim como um escudo. Eu não tenho medo de perigos da noite, nem de assaltos durante o dia. Não tenho medo da peste que se espalha na escuridão. Repete comigo. Nem dos males que matam ao meio-dia. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao meu lado e 10.000 ao meu redor, eu não sofrerei nada. A minha casa não sofrerá nada. A minha família não sofrerá nada. Eu olharei e verei como os maus são castigados. Porque eu fiz do Senhor Deus o meu protetor e do Altíssimo o meu defensor. Por isso nenhum desastre me acontecerá. E a violência
não chegará perto da minha casa, nem da minha família, porque Deus mandará que os anjos dele cuidem de mim e me protejam aonde quer que eu for. Eles vão me segurar com as suas mãos, para que nem mesmo os meus pés sejam feridos nas pedras. Com os pés eu esmagarei leões e cobras, leões ferozes e cobras venenosas. Deus diz: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou o Senhor, seu Deus. Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. Como recompensa, eu lhes darei vida longa e mostrarei que eu sou o Senhor, o seu Salvador. Amém, queridos? Então, queridos, nós vamos falar hoje sobre essa arma poderosa para você entender e tirar aqui as suas dúvidas sobre o jejum. E enquanto eu for falando, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui no chat que eu vou estar respondendo para você. Então, eu não sei se você conseguiu já ouvir a oração de ontem, né? Cada um aí deve orar no seu tempo, né? Quem não tá no grupo de oração do WhatsApp que nós temos e quiser entrar no grupo, me chama depois ali no direct e me dá ali o teu nome, o teu número de telefone, que eu vou colocar você no grupo. Então, todos os dias às 3 horas da manhã, nós temos ali uma oração de cura, uma oração de libertação. Então, queridos, na oração de ontem, né, foi uma surpresa para mim, onde eu comecei a orar. Se você não ouviu ainda, você vai ouvir depois. E o Senhor, ele começou a falar para mim. Eu comecei a orar e o Senhor disse: agora começa a liberar decretos sobre a vida dos meus filhos. E quando eu começo a liberar decretos, porque o anjo do Senhor, ele vai selar todos esses decretos. Então eu vi um anjo do Senhor com uma caneta e um papel na mão naquela hora. E ele começava a escrever os decretos que eu estava liberando. E quando eu terminei essa oração, o Senhor, ele disse que agora o anjo do Senhor ia selar 7 vezes com o sangue do Cordeiro. 7 é um número profético. 7 representa um recomeço. 7, ele vai representar um novo tempo na nossa vida. Então, 7 dias, como aonde foi criado o mundo, em 7 dias um recomeço. Algo novo, extraordinário de Deus. E o Senhor disse: eu selo 7 vezes com o sangue do Cordeiro o decreto que tu fez no mundo espiritual, porque são 7 dias de propósito no Salmo 91. O Senhor está selou já ontem os 7 dias que nós estamos terminando hoje, esses 7 dias. E ele dizia: eu estou selando. Foi algo extraordinário de Deus que eu vi naquele momento. Deus, ele trazendo resposta desses 7 dias que você pagou o preço, que você levantou de manhã, porque não foi fácil. Teve dias para mim que foi difícil, porque eu venho para a live às 6 horas, mas eu levantei ali às 3, às 4:30 eu estava em pé na cozinha, e assim vai indo, e toda uma preparação de estar aqui em Deus. Então Deus, ele viu, você também estava ali levantado, ou você ali na cama ouviu essa oração, aleluias, mas Deus, ele estava ali, estava operando, ele disse: eu estou selando agora. O Senhor diz: eu estou respaldando esses 7 dias agora, eu selo 7 vezes sobre a vida deles, um novo nível, um novo tempo, o Senhor dizia, né? Um tempo maravilhoso que vocês conquistaram. Porque, queridos, tudo em Deus é conquistado. E o versículo que eu mais gosto é aquele versículo que diz que desde os tempos de João Batista até hoje, o reino de Deus, ele é conquistado à força. Shalom, irmão Alessandro, graça e paz. Foi magnífica a oração. Amém, querido Neco. Glória a Deus. Fico tão feliz, irmão, em ver o teu avanço. Eu fico tão feliz, irmão, em saber que tu não tá há tanto tempo ali, né, nesse meio evangélico, mas tu tens avançado mais do que pessoas que estão há muitos anos. E isso me alegra muito em Deus, em poder participar de ajudar pessoas nesse avanço no Senhor. Meu coração se alegra muito com cada um que está aqui. Shalom, querido Alessandro. Então, queridos, Deus, ele respaldando, eu não esperava aquilo, sabe? Eu não esperava, porque eu sei
Estou vendo aos poucos a pastora, a irmã Carla me enviou. Querida, que linda! Ah, você que entrou no grupo. Seja muito bem-vinda, minha amada. Seja muito bem-vinda. Glória a Deus. Que Deus venha trabalhar na sua vida poderosamente, viu? Então, queridos, quando a gente paga um preço, né? O versículo de João Batista diz, desde os tempos de João Batista até aqui, o reino de Deus, ele tem sido conquistado à força. E aqueles que vêm com toda a força se apoderam dele. O que é força? É pagamento de preço. Você não precisa pagar preço para ser salvo, mas você paga um preço para viver as promessas do Senhor. Você paga um preço para viver o extraordinário de Deus. E é um preço que é suave. Não é um preço de adoração. É um preço que você pagou. Queridos, abrir mão do sono é preço para Deus. É preço, tudo aquilo que você abre mão, que dói para você, que dói na sua carne, é um preço. Então, levantar de madrugada para orar, para repetir o Salmo 91, 7 dias, você pagou preço de 7 dias. E esse perfume sobe, como eu disse para você. E aí Deus vem me respaldar dizendo, eu vou selar 7 vezes. Porque eu não esqueci, porque eu estava presente nas lives, porque eu estava recebendo aquilo que vocês estavam me entregando. Porque Deus, ele é presente, queridos. Por isso que eu amo fazer esses propósitos com Deus. Eles são extraordinários. Amém? Então, como é difícil levantar, né? Se é para qualquer outra coisa, às vezes a gente consegue pular da cama. Mas quando é para algo espiritual, há uma batalha travada espiritual. Por isso que muitos talvez não conseguiram vencer essa batalha. Mas há uma batalha sim. Aí vem o sono, vem a procrastinação, aí faz 3 dias, não consegue fazer o resto, e aí assim vai indo e a gente acaba o quê? Não conseguindo cumprir o propósito em Deus. Mas nós aqui que cumprimos somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, vou falar um pouco com você sobre jejum. Então a gente vai ver na palavra de Deus ali que os discípulos de João Batista, né? Jejum é uma arma poderosa que você vai aprender a usar essa arma hoje. Se você não sabia usar, se você usava errado, se você tinha alguma dúvida. Então, João Batista jejuava. Quando Jesus vem e tem os discípulos dele, né? Os discípulos de João Batista, os discípulos vão perguntar para Jesus, por que que, né, nós jejuamos e por que que os discípulos de Jesus não jejuam? E aí Jesus, ele vai dizer assim, porque eles não têm como jejuar na presença do noivo, quando o noivo está presente. Mas quando o noivo for retirado, aí então eles vão jejuar. Aqui Jesus, ele está expressando que ele esperava isso de nós, que quando ele fosse retirado, os discípulos dele começassem a jejuar. O próprio exemplo que nós temos na Bíblia de jejum é o próprio Jesus. Antes de começar o ministério de Jesus, ele jejuou 40 dias. O ministério de Jesus iniciou-se depois de 40 dias de jejum, aonde ele foi tentado pelo diabo. Então, significa que quando você abre um propósito de jejum, você pode ser tentado pelo diabo dentro desse propósito. Aí você vai dizer, mas por que tudo isso está me acontecendo depois que eu abri o jejum? Porque você está sendo tentado pelo diabo. Então, o ministério de Jesus é antes do jejum e pós-jejum. Então, ele vai estourar, depois ele vai ser reconhecido, ele inicia-se após um período de jejum. Após Jesus ter vencido Satanás por 40 dias no deserto. Então, se Jesus, o Filho de Deus, que tem toda a autoridade, tem todo o poder, precisou jejuar, será que nós cristãos somos mais do que Jesus? Será que nós não precisamos jejuar? Se ele, que é o maior exemplo, deixou esse exemplo, quanto mais nós, não é verdade? Temos que jejuar ainda mais, né? Então a Bíblia vai dizer em Joel 2,12 assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, né? Agora o Senhor está falando de um jejum aqui. Ele está pedindo um jejum, voltem-se para mim com jejum. Com oração, com lamento. E aqui também em Atos 27:9 diz assim: muito tempo havia passado e a navegação já se tornara perigosa, porque até o dia da expiação já tinha passado. Por isso, Paulo os aconselhou: senhores, vejo que a viagem será cheia de adversidades e grandes danos, não só para a carga,
e para o navio, mas também para as nossas vidas. Paulo, ele estava debaixo de jejum. O jejum te faz discernir aquilo que vai acontecer. O jejum faz com que você ouça a voz de Deus e você venha discernir o que está acontecendo. E através disso, Paulo, porque ele estava sensível através do jejum, ele pôde advertir o barco, ele pôde guiar ali aquele navio, falando sobre aquilo que ia acontecer. Ele teve ali uma revelação. Então o jejum, ele ativa dentro de nós, ele pode trazer o dom da revelação. Então Lucas 2:37 diz: era viúva de 84 anos, nunca deixava o templo, mas adorava a Deus noite e dia, jejuando e orando. Então, Esdras 8:21 diz: proclamei um jejum ali, junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus. Jejum é humilhação. E lhe pedirmos uma viagem segura para nós, nossos filhos e todos os nossos bens. Né? Então, o jejum é isso. O que é de fato o jejum? O jejum é renunciar às necessidades físicas, necessidades da carne, e nos conectar com as necessidades espirituais, buscando fortalecer a nossa fé e dependência em Deus. Então, eu disse para você, no princípio nós éramos espírito, alma e corpo, antes da queda do homem. Hoje nós somos corpo, alma, espírito. O espírito vem em último lugar. Eu preciso vencer o reino da carne, eu preciso vencer o reino da alma para ser governado pelo reino do espírito. Como eu vou vencer esses dois reinos? A carne tem os desejos, a Bíblia fala ali das obras da carne, que são a malícia, as concupiscências, né? As bebedeiras, as orgias, os vícios, né? E aqui nós temos a alma. A alma que todo o tempo está tentando se manifestar com as suas emoções, com seus sentimentos, emoções ruins, sentimentos ruins, desejos que ela tem atrelados, ligados à carne. Para mim andar debaixo do governo do Espírito, eu preciso matar esses dois aqui, enfraquecer. Matar, não enfraquecer. A pessoa que ela não consegue andar no Espírito, que isso aqui está mais forte que o Espírito, ela está sendo guiada por isso, pela alma e pela carne. Então, ela é uma pessoa almática. Ela está agindo por conta daquilo que ela está vendo, ela age por conta daquilo que ela está vivendo. Hoje a emoção dela está meio abalada, ela vive segundo aquilo, toma decisões através de uma alma que está abalada, são decisões erradas. Mas aí quando isso aqui enfraquece, eu fico no espírito. Então, através do espírito, como fazer o espírito se fortalecer? Através do jejum. Queridos, a carne fica fraca quando? Quando eu paro de comer. Tem gente que está jejuando, que acha que vou jejuar da Netflix, vou jejuar do meu celular, vou jejuar do Instagram. Isso não enfraquece carne, queridos. Jejum é enfraquecer a carne. A carne só fica fraca quando você para de comer. Você não começa a sentir até uma tontura? Até dá um cansaço assim físico, a carne tá fraquinha, assim. Teve períodos meus aqui de jejum que eu quase nem falava. Eu quase nem conversava, meu marido falava, eu só concordava. Às vezes ele falava coisas que fosse outra vez, eu ia dizer, não, homem, não pode ser assim. Eu não tinha força nem para falar, de tão fraquinha que estava a minha carne. E aí que tá o segredo, aí eu começo a alimentar o meu espírito. Não adianta você abrir um jejum, tá? Entregar um jejum, e eu vou te ensinar, fica até o final, como entregar esse jejum, como montar um plano de jejum para você. Então não adianta eu pegar e enfraquecer a carne tá ali fraquinha, mas não alimentar o espírito. Aí eu não alimento o meu espírito. Ah, o senhor tá mandando eu fazer o desenho. Ah, eu tô gostando do desenho, vou fazer o desenho aqui. Então não adianta de nada, você mata a carne, né? Enfraquece a alma, tá ali sem comer, tá desmaiando, mas não alimenta o espírito. E qual é o alimento do espírito? O alimento do espírito é a palavra de Deus. O alimento do espírito é a adoração. O alimento do espírito é a oração. Ó, o desenho aqui para você ver, ó. A carne, a alma e o espírito. São dois reinos, os reinos resistentes aqui. Para quem não jejua, tá nesse reino aqui. Tá falando algo para alguém, tá aconselhando alguém aqui na carne, ó.
Tá falando tudo na carne. Cuidado para quem você pede conselho, que não é uma pessoa que ora, que não é uma pessoa que jejua, ela vai te aconselhar aqui na carne. Aí tá com problema no casamento, deixa desse homem, deixa desse marido. Eu fosse você, devolvia na mesma moeda, não fica quieta. Sai dessa igreja, sai disso, daquilo, a alma. A alma tá cheia de emoções. Ó, o Senhor me mostra a alma assim, agora ele tá me mostrando, ó, viu? O Senhor manda desenhar, ele mostra tudo. Olha aqui a alma. Olha aqui a alma, cheia de emoções aqui dentro, ó. Hoje ela tá bem, pensamento negativo, amanhã ela tá mal. A alma, ela tá sempre oscilando, né? A alma vai conforme vai o vento, né? E você vê um filme, se emociona, chora, daí a alma tá emotiva, daí alguém fala alguma coisa, a alma fica magoada, a alma já tá ressentida. Aqui tá o espírito, ó. E muitas vezes, ó, o Senhor mostra o espírito assim, ó. Olha como o Senhor tá me mostrando agora o espírito dentro de uma capa. Meu Deus, é muito forte o que o Senhor está mostrando agora. Quando você jejua, enfraquece a carne, a alma, essa capa do espírito, ela é retirada. Quando isso aqui está forte, você não ouve o espírito. Você é um ser tridimensional. O que é isso? Você é corpo, alma e espírito, ou seja, carne. Não é verdade? Você tem olhos espirituais. Você tem ouvidos espirituais. Só que há uma capa sobre o espírito que está dentro de você, que foi soprado por Deus. E quando você jejua e enfraquece isso aqui, essa capa aqui sai e agora você não age mais pela carne. Agora os seus olhos espirituais começam a ser abertos. Agora os teus ouvidos espirituais começam a ser abertos. Por quê? Porque esse Espírito de Deus começa a estar em ação dentro de você. Amém? Gostaram? Deu para entender o meu desenho aí? Então o Senhor me mostrando agora como se uma capa saísse. E aí você começa o quê? Você começa a discernir, você começa a entender, você começa a compreender. Por que muitas pessoas dizem, eu não consigo entender a Bíblia? Eu não consigo ter revelação sobre a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, eu não consigo entender. A palavra não foi feita para ser entendida. A palavra foi feita para ser revelada e ela é revelada pelo Espírito. E quem está no reino da carne e da alma nunca vai ter a revelação da palavra. Nunca vai conseguir ter essa revelação da palavra, a não ser que você tenha o dom, mas até mesmo um dom, ele precisa de... Você sabia que dom, ele precisa de manutenção. Se você não fizer a manutenção, é que nem um carro, querido. Se você não fizer a manutenção do carro, daqui a pouco ele estraga, não funciona mais. Aí ele volta, tem que fazer uma manutenção, tem que fazer um conserto. Dom espiritual precisa de manutenção. Então, quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu recebi a revelação da palavra. Quando eu fui batizada, veio alguém de branco com a mão assim, a Bíblia estava aberta e eu recebi aquela Bíblia naquele dia. E depois que eu recebi aquilo, todas as vezes que eu fecho os meus olhos, o Senhor me entrega a palavra que eu quiser, o Senhor me entrega a palavra que eu desejar. Eu só digo assim, Senhor, é nessa quinta, em tal lugar, é em tal lugar. Eu só deito, alinho o meu espírito. Eu consigo alinhar o meu espírito com Deus, de forma que eu vou lá nas cortes celestiais e eu trago um download, vai dando um download. Na hora da oração ali você vê que eu digo, meu Deus, é porque começa a vir um download, é muito rápido, e às vezes eu não consigo nem discernir direito ainda rápido o que eu estou vendo, eu preciso de um tempo para discernir aquilo que eu estou vendo, mas eu preciso ter a manutenção desse dom, querido. Então, a ferramenta mais poderosa que a gente usa é a oração. Quando você olha para Esther, o povo estava debaixo de um decreto de morte. Como que é virado um cativeiro de morte? Tem alguém da sua família com decreto de morte? Abre 3 dias de jejum de oração. Então, a Bíblia vai falar de Josafá. O povo veio para atacar Josafá. Qual era o decreto de morte também? 3 dias de jejum e oração na porta do templo. Todo mundo sem comer e sem beber nada, quebrando o decreto de morte. Como nós vemos ainda vários outros jejuns que a gente não vai conseguir aqui falar de todos eles então. Então, o jejum é isso. Você tem que matar a carne, mas tem que alimentar o espírito. Então, qual é o benefício do jejum na vida do cristão, então? Edificação do espírito, alma e corpo. Quando você edifica o espírito, o corpo e a alma também estão sendo edificados. A alma está sendo curada através do jejum. Queridos, todo o meu processo de libertação, eu vivi sozinha com o Espírito Santo.
Hoje, apareceu agora, tem vários lugares, você vai encontrar um apóstolo. Não são todos, mas ainda, gente, tem muita gente corrompida, mas tem muita gente de Deus também. Tem muita gente que você pode, Shalom, pastora Cíntia. Tem muita gente, muito profeta, muito pastor, que faz uma libertação, que vai tratar das feridas da sua alma, que vai libertar você. Tem muita gente de confiança aí, mas também tem muita gente que não é, e eu não tive ninguém no meu tempo. No meu tempo não tinha tanta gente, parece que agora Deus ele soprou esses profetas, né? Na internet, nas mídias, nas redes sociais, para ser liberto, mas a minha libertação foi através do jejum. Quando a capa do Espírito que estava dentro de mim foi tirada e o Espírito a mim foi revelado, então a minha alma começou a ser curada. E a consequência da cura da alma é o corpo sendo curado. É esse desenho aqui, ó. Olha aqui isso aqui que Deus mostrou de uma alma doente, uma alma que está aprisionada, o ser almático do homem aqui. Quando isso aqui enche, querido, que tá cheio a alma, é ressentimento, é dor, é amargura, é tristeza, é falta de perdão, a pessoa tá assim numa tristeza profunda, é rejeição. Olha o que acontece com a alma. Isso aqui Deus está revelando agora. A alma fica assim, ó, doente. Aí quando ela tá doente, ela vai fazer isso aqui, ó, ela traz pro corpo físico. Ela traz isso aqui pro corpo físico. E quando chega aqui, câncer, nódulos, vários tipos de doenças se manifestam aqui, que a gente chama o quê? Doenças psicossomáticas, que são doenças derivadas da alma. Então, enquanto isso aqui não é limpo, isso aqui não é limpo. Agora, quando eu consigo entrar dentro da alma, através do nome de Jesus, não se engane, que tem um monte de seita que tá entrando aí, tá fazendo cura, espiritismo e outras coisas aí, Seixonoe, um monte de coisa, eles entram na alma também. Eles fazem a oração que eu faço aqui, mas ela não é no nome de Jesus. Todas as vezes que você permite que alguém entre em algum compartimento da sua alma, que não seja através do nome de Jesus, isso aqui está aberto para demônios. Eles já abriram a tua alma para demônios entrarem dentro de você. São pontos que são abertos para demônios, que não deu tempo de eu falar com você sobre todos esses pontos de acesso a demônios. Então, quando a alma faz isso, isso aqui, ó, esse corpo aqui tá doente. Ela já tá cheia. Ela encheu, ela transborda para cá e o corpo agora começa a adoecer. Então, quando eu trabalho com uma pessoa que a gente ora e ela não é curada, eu entro aqui. Eu entro aqui nesse campo porque eu recebi do Senhor autoridade para entrar. E aí eu começo a limpar a alma dela. Claro que através de perguntas, através de uma conversa, através de uma confissão dessa pessoa, né? Uma confissão verdadeira do que está acontecendo com ela. Então, isso daqui é limpo e automaticamente o corpo é totalmente limpo. O corpo na hora recebe a cura. Por quê? Porque não era ele que estava doente. Ele manifesta, o corpo manifesta o que está dentro da alma. Então o jejum ele faz isso, ele limpa aqueles fragmentos da alma. Sara, tu tá aí? Não tá. Ia pedir uma coisa pra ela. Ele limpa os fragmentos da alma, né? E limpa automaticamente o corpo. Então, a minha libertação foi através de jejum. Eu comecei a abrir jejuns e jejuns e jejuns. Eu fui emagrecendo. Eu olho, às vezes, umas fotos minhas. Eu disse, meu Deus, eu tava horrível aqui de tão magra. Então, o jejum, ele te aprofunda na conexão espiritual. Por quê? Porque tira a capa. A capa que envolvia o Espírito Santo, que escondia ele dentro de nós. E agora aquela capa é como se fosse um véu. Assim está dizendo o Senhor, como se fosse um véu que é removido e aí você tem uma conexão espiritual com Deus. Os teus ouvidos espirituais começam a ouvir, os teus olhos espirituais começam a se abrir. Então, há uma potencial, ele é um potencial, o jejum, para mudanças positivas nos hábitos, alimentos e estilos de vida. Então, você vai cuidar do corpo, da alma e do espírito. O jejum, ele transforma a sua mente, ele renova a sua mente. Ele tira a capa
a sombra, a capa que está sobre a sua mente, que te impede de viver profundidades em Deus, de você entrar na presença de Deus. Então, o que acontece? Tem pessoas que não sentem a presença de Deus ou que são bloqueadas no falar em línguas porque tem alguma área da sua vida que está fragmentada. E quando você é liberto naquela área, você agora então começa a falar em línguas, é batizado no Espírito Santo e você tem aí, então, vive o sobrenatural de Deus. Então, o jejum, ele desenvolve a disciplina espiritual e pessoal. Então você começa a entrar debaixo de uma disciplina, por quê? Porque o Espírito de Deus está em ação na sua vida. E o Espírito de Deus, uma vez estando em ação na sua vida, ele vai disciplinando, ele vai moldando você, ele vai disciplinando você. Ele traz maior clareza mental e emocional. O que é isso? Queridos, e equilíbrio emocional. Sabe o que é equilíbrio? Ó, maturidade, o Senhor está falando. Traz uma maturidade. Agora você consegue ver as coisas no âmbito do espírito. Eu consigo olhar para uma pessoa e eu consigo ver ela no âmbito espiritual. Então aquela pessoa pode fazer o que for de mal ou de ruim para mim ou para alguém. Eu sempre consigo ver ela no âmbito espiritual dizendo, mas se ela age assim, é porque tem algo nela que precisa ser tratado. É porque tem algum tipo de trauma. É porque ela passou por alguma coisa. Shalom, seja muito bem-vindo. É porque tem alguma coisa que precisa ser removida. Por quê? Porque agora você tem um discernimento mais aguçado. O seu discernimento, ele é mais aguçado. Então você consegue ver. O jejum traz para você, às vezes eu leio o pensamento da pessoa. Eu sei o que está passando na mente das pessoas que estão sentadas no culto. Eu sei quem está em contrariedade com a palavra que eu estou pregando. Eu sei quem está fazendo oração contrária no meio do culto. Eu sei quem está com o coração fechado. Entendeu, queridos? Tudo isso eu consigo discernir através do jejum. Ele traz uma renovação espiritual, ele renova você. Ele melhora a sua saúde digestiva e metabólica. O jejum, quando você começa, e isso aqui é uma doutora que fala, quando você começa a jejuar, quando você começa a parar de comer, o seu corpo entende que ele está entrando em fase de morte. Quando o corpo entende isso, ele começa a renovar todas as células, até câncer é curado através do jejum. Então o jejum, ele tem um alto benefício para a saúde. A minha mãe, ela não entendia muito, né, sobre o benefício do jejum para a saúde, e ela dizia assim, Tati, não jejua muito, tu tá jejuando demais. Não jejua muito, é demais isso. Ela não gostava, ela tinha medo, porque ela tinha medo que isso fosse afetar a minha saúde. E bem ao contrário, ele regula o intestino. Você fica ali 3 dias ali só tomando líquido. Você vai aos pés assim, né? Não é feio de falar isso, né? E o seu intestino, ele limpa o seu corpo, ele tira pra fora todas as toxinas do seu corpo. Ele começa a limpar você por dentro através do jejum. Claro, se você abrir jejum para emagrecer, crente, Jesus vai te pegar. Você não abre jejum porque tá gordinho, porque quer perder uns quilinhos, porque daí não é jejum. Aí você abre uma dieta. Então, ele reduz o estresse e a ansiedade. Chave poderosa, pega aí. Por que ele reduz o estresse e a ansiedade? Porque o estresse e a ansiedade está na alma. Tá na alma. E a alma tá fraca. Olha aqui, o espírito, ele dominou esses 2 reinos aqui. Agora é ele que tá reinando sobre a carne e a alma. Agora vai embora a depressão, que quem domina aqui sou eu. Vai embora toda a opressão. Ele estimula o processo de autodescoberta e autoconhecimento, querido. Deus te entrega revelações de autoconhecimento poderosas. Então, desenvolvimento do fruto do Espírito. Ó, processo de autodescoberta e autoconhecimento. Eu também ganhei um presente nesses 7 dias de jejum. Presentes espirituais, esses 7 dias aqui do Salmo 91. Foi ali, eu acho que no 2º dia o Senhor disse, tu vai escrever para mim um devocional, para que as pessoas venham ler todos os dias esse devocional de 365 dias. Foi um presente que eu ganhei do Senhor. Já tô aqui com 4, 5 cadernos meus, já tenho pronto, eu só preciso, já tô procurando ali alguma coisa para poder passar áudio, transcrever áudio na escrita, né, transcrever, que eu já tenho pronto aqui o devocional, o Senhor mandou eu passar tudo isso, né. Amém, querido Neco, Deus abençoe. Então ele desenvolve o fruto do Espírito, porque quem impede o fruto do Espírito é esses 2 aqui, ó.
Carne e alma, aqui não tem fruto, querido, aqui tem fruto da carne, mas o Espírito no governo traz o fruto do Espírito, né? Que fala em Gálatas 5, né? A mansidão, o fruto do Espírito, são vários os frutos. Agora, se eu citar aqui, nós vamos se perder aqui, né? Amabilidade, bondade, amor, mansidão, benignidade, fidelidade, você conhece aí. Então, desenvolvimento de um senso próprio, domínio próprio. Se você tiver domínio próprio, querido, você vai estourar. Domina as tuas emoções, domina os teus pensamentos, domina as tuas ações. Não, vou dominar, não é assim, eu não vou fazer, não é desse jeito. Então, você precisa ter domínio para jejuar também. Né? Libertação e cura interior, ele traz a libertação e a cura interior, ele traz a revelação de Deus, ele traz o senso de justiça, ele traz a presença da Shekinah de Deus. Então, orações são respondidas através de jejum, direção da parte do Senhor, você é direcionado por Ele, por quê? Porque o Espírito está no controle. Contentamento, ele traz refrigério, traz força, encorajamento. Futuras gerações serão levantadas através do jejum, traz restauração para a sua vida através do jejum também, amém? Então, queridos, eu vou acompanhando que eu anoto aqui para não perder o foco. Então, queridos, os tipos de jejum. O relógio tá voando. Quais são os tipos de jejum, então? Jejum total. Jejum de Esther. É quando você se abstém de tudo por um período. Você se abstém de água e de alimento por um período. Então, o que é aconselhável? Aconselhável é tomar água. Os médicos aconselham que no teu período de jejum você não deve ficar sem ingerir água. Mas então o jejum total é se abster totalmente de alimentos. Esse é um jejum total. Eu não como nada durante este período de jejum. Então, exemplo de jejum total. Você pode fazer ele 3 dias na semana, de 12 horas durante o período de jejum. Quanto tempo você aguenta ficar sem comer? Você vai dizer, pastora, qual é o jejum eficaz? Ele tem que doer na carne para Deus receber. Jejum que não dói não conta, querido. Ah, Senhor, eu vou tirar da minha alimentação aqui carne porque eu não gosto muito. Não conta. O jejum, ele tem que doer. Você tem que doer, ele tem que doer. Você tem que dizer, meu Deus, eu não aguento mais. Por que eu fui abrir esse jejum? Meu Deus do céu, eu não tô aguentando mais. E aí você tá fraquinho. Chega ao ponto, às vezes, da gente ir se deitar. Eu já tive épocas, assim, que eu chorei escondida. Eu chorei, assim, dizendo, Senhor, eu não tô aguentando mais esse jejum. O jejum, ele tem que doer. Então, se você fizer 4 horas de jejum total e não dói, você já tá acostumado. Olha, 4 horas de jejum. Aí tem gente que diz, eu faço 4 horas. Meu Deus, querido, você almoça meio-dia e vai poder comer às 4 da tarde. Para mim não é jejum, é muito pouco. Para mim 4 horas é muito pouco. Então, no mínimo, o período de jejum para mim é 8 horas. Por quê? Quando você vai fazer um exame médico, ele não te pede 8 horas de jejum? 8 horas de jejum começa a doer. Então, você pode abrir 3 dias na semana. Por exemplo, Senhor, eu vou segunda, terça e quarta jejuar 8 horas e vou me abster de alimento, vou fazer um jejum total. Aí você diz, pastora, não tenho costume de jejuar, não sou uma pessoa que jejua. Não começa 3 dias na semana, começa 1 dia na semana. Não começa 8 horas, começa com menos horas, é o seu início, aí você vai aumentando aos poucos. No final, eu vou ensinar você a fazer. Você vai aumentando aos pouquinhos. Ah, hoje eu fiquei 4 horas. Semana que vem, no meu próximo jejum, eu vou ficar 5 horas. Na outra semana, vou tentar 5 horas e meia. Vou tentar 6 horas. Então, qual é a regra de todo jejum? Seu jejum, suas regras. Meu jejum, minhas regras. Você estipula o seu jejum. O que você vai fazer e o que você não vai fazer. Então, você pode fazer uma vez por semana, 24 horas durante o período de jejum. Você vai fazer, vai criar, no final eu vou te ensinar a criar a tua regra de jejum, tá? E eu não esqueci, eu vou colocar no grupo Ato Profético das Finanças e vou colocar também a regra desse jejum lá. Então, o que é um jejum parcial? Jejum total, eu não como nada, bebo água. O que é um jejum parcial é quando a pessoa se abstém de alimento, mas ainda consome líquidos. Por exemplo,
Senhor, eu vou abrir um jejum aqui de 24 horas. Dentro dessas 24 horas eu não como nada. Mas eu vou deixar aqui, né, liberado para mim um cafezinho preto sem açúcar. Vou deixar um suco de laranja, vou deixar o meu chimarrão, né? E é esse o meu jejum. Então você pode colocar o parcial, alguns tipos de líquido. Você pode deixar no parcial. Então, e aí nós temos também o jejum de Daniel. Muitas pessoas fazem, tem igrejas inteiras que fazem aquele período de jejum de Daniel, né? Não sei se eu não vou falar com Jesus para nós não fazer aí iniciar numa quinta-feira um período de jejum de Daniel. O que é o jejum de Daniel, então? Daniel, ele não quis comer a comida do rei, porque era uma comida contaminada, era uma comida consagrada a deuses. Então, aqui Daniel, eu vou até abrir só aqui para mostrar para você o que aconteceu com Daniel através desse jejum. Então, aqui Daniel, ele se absteve, ele abriu mão de tudo isso, né? E ele quis comer só legumes. Significa o quê? Que Daniel, ele não quis comer nada daquilo que fosse saboroso. Queridos, ele tirou tudo aquilo que era saboroso. Deixa eu só achar aqui para nós, Daniel, aqui. Só que eu quero falar algo aqui para você. Quando a gente quer achar com pressa, parece que nem tem na nossa Bíblia. Parece que some. Aqui. Ó. Daniel aqui. Então, Daniel abriu mão de tudo aquilo que era saboroso para ele. Então, ele tinha vinho na mesa do rei, ele tinha bebida, ele tinha todo tipo de melhor iguaria, ele tinha carne, tinha, né, ele abriu mão da carne, ele abriu mão de todo tipo de doce, de açúcar refinado, ele abriu mão de bebida alcoólica, ele abriu mão, eles tomavam o vinho ali, queridos, ali também. Pastora, pode tomar vinho, pode tomar bebida? Queridos, é entre você e Deus. A Bíblia não diz que você não pode tomar bebida. Mas se o Espírito Santo de Deus está governando sobre você, de uma coisa eu tenho certeza, você não toca mais no álcool. Você não toca mais na bebida. Ah, pastora, mas eu tô buscando o Espírito e ainda tô bebendo. Mas logo, logo você já... O vício não fica em você. O vício, né? A bebida não vai ficar em você. Os demônios que estavam em você vão embora do teu corpo quando você começa a jejuar. Eles não vão poder ficar. O Espírito Santo não vai conseguir... Você, com o governo do Espírito, não vai conseguir fazer nada dessas coisas, querido. Você não consegue mais beber. Você... Ah, pastora, música do mundo é pecado, isso, aquilo, queridos. Tem coisas que não precisa eu te dizer aqui que você, um pastor, um profeta dizer pra você que você tem que deixar a música do mundo, que você tem que parar de ir no baile, que você tem que parar de fumar, de beber, de entrar em certos ambientes. Busca a presença do Espírito Santo de Deus. Jejua. Deixa ele governar a sua vida. Ele mesmo vai dizer pra você que você não deve fazer esse tipo de coisa. Ele mesmo vai trazer sobre você a consciência e você mesmo vai dizer, eu não sei, esse tipo de coisa que eu não consigo mais fazer. Disso daqui eu fui liberto, não tenho mais prazer nisso. Não tenho mais prazer, essas coisas que antes pra mim eram tão importantes, agora pra mim não tem mais valor. Eu deixei de praticar. Mas às vezes a gente tá cobrando muito de alguém. Ah, o fulano lá na minha casa ainda tá fazendo isso, aquilo. Fica calmo, querido. A hora que o Espírito Santo pegar ele vai largar tudo isso de lado. Mas é um passo a passo. Foram ali 1 ano, 2 anos a minha libertação com o Espírito Santo. Claro, hoje tem alguém para orar por você, aí você vai assim, você tá liberto. Mas se você não tem, demora um pouco mais. Então a Bíblia vai dizer aqui que através do jejum de Daniel 1:17 diz, Deus deu aos 4 jovens que fizeram esse jejum um conhecimento profundo dos escritos e das ciências dos babilônios. Mas a Daniel deu também o dom de explicar visões e sonhos. Olha o que Deus deu através do quê? Eles abriram mão da comida. Eles enfraqueceram a carne e Deus vai selar eles com o dom da ciência dos babilônios e a Daniel ainda o dom de visões e sonhos. Então você pode receber um dom espiritual também através do jejum. Então, se você me disser, Daniel, ele comeu frutas e legumes, aí você diz assim, eu vou fazer o jejum de Daniel, eu adoro fruta. Por mim, eu só comia fruta e legume. Não vai funcionar, querido. É abrir mão da iguaria. É abrir mão daquilo que você mais gosta. Isso é jejum. O açúcar é algo que ele traz cura para a alma. Você abre mão do açúcar. Né? Mas daí não é jejum abrir mão só do açúcar. Eu vou te explicar. Então, existe a renúncia. Né? Shalom, Vanessa, graça e paz. Então, o que é a renúncia?
Renúncia é aquilo que você entrega para Deus durante um período em prol de algo. Renúncia, você vai entregar algo para Deus. Por exemplo, Senhor, eu não vou cortar o meu cabelo durante 1 ano. Senhor, eu não vou pintar a unha durante 6 meses. Senhor, eu não vou comprar roupa durante... Então, mas você vai renunciar àquilo que dói. Não adianta você renunciar se não dói. Tem que doer. Aí você vai renunciar por um período e depois você volta a fazer aquilo ali de novo. Então, a renúncia é quando eu já tiro algo, eu entrego agora. Eu vou te dar um exemplo. Eu entreguei durante 365 dias todo tipo de refrigerante. Então, eu até 1º de janeiro de 2025 não posso tomar refrigerante. Eu iniciei dia 1º de janeiro de 2024 e eu coloquei em prol do que eu estava entregando refrigerante. Depois eu vou poder tomar refrigerante de novo. Eu entreguei, não sei se você percebeu, eu amo brinco. Gente, eu amo brinco. E como eu sabia que isso era uma coisa que ia me doer bastante, e a gente ama refrigerante, é uma coisa difícil, que aqui em casa a gente tomava muito. Então, eu entreguei por 365 dias o brinco. Eu não uso nenhum tipo de brinco, até escondi minha caixinha de brinco, não posso nem ver. E dói. Acredita, queridos, Deus trabalha. Amém, Edna, me chama no privado e a gente marca um horário essa semana, então, e a gente vai fazer uma consulta aí online. Amém, querida? Eu vou te ajudar. Então, o que acontece? Você não é daqui, né, meu bem? Então, o que acontece? A renúncia é isso. E daí, às vezes me dói, às vezes eu me olho, me acho feia, porque, tá faltando o meu brinquinho. Era tão legal prender o cabelo, aquele brinco bonito. Dói pra mim, às vezes. Às vezes eu digo, Senhor, eu não aguento mais. Venho do centro e olho aqueles brincos na vitrine. Eu tenho vários brincos de ouro também ali. Eu olho, ai, meu Deus. Dói pra mim. Pra você, talvez não vai fazer diferença pra você, mulher. Mas pra mim isso dói. E aí outra coisa também, o meu cabelo. Cada 6 meses é como se eu tivesse escrito do interior da cidade de Mogi Guaçu. Me chama, querida, que eu vou nós vamos estar aí marcando um horário, eu vou estar te atendendo, tá, meu bem? Então, o que acontece? O cabelo, cada 6 meses, é como se eu tivesse assim marcado. Cada 6 meses eu vou lá, eu fico loiro, eu faço um corte. Isso traz um alto astral. Nós mulheres somos muito da estética. Eu entreguei 365 dias o cabelo e o Senhor disse, ninguém toca no teu cabelo, ninguém corta o teu cabelo. Não é pra deixar pôr a mão no teu cabelo e nem na tua cabeça. Aí o Senhor me lembrava de Sansão, da unção que estava sobre o cabelo dele. E várias coisas que o Senhor me falou, que se eu falar aqui, você vai entrar na religiosidade, talvez, né? Então eu entreguei também, aí eu olho meu cabelo, não tá como eu queria, essa raiz preta, né? Tem que doer. Tem que doer, até ano que vem eu não posso mexer nisso. Eu entreguei em prol de algo, mas ano que vem eu posso fazer. Então você pode abrir um período de jejum, quer dizer, uma renúncia. Você pode fazer uma renúncia, Senhor, eu vou renunciar. Sapato, eu amo sapato. Eu chego a comprar muito sapato. Eu disse, Senhor, 365 dias eu não compro sapato. Meu pai, não é fácil, gente. Então você pode ali abrir, hoje coloca lá, escreve lá hoje renúncia, abre lá. Senhor, eu quero renunciar isso em prol disso. Eu quero renunciar isso em prol daquilo. Durante tantos dias eu não faço mais isso. Você entrega. E o que é voto? Lembra do voto de Ana? Voto você não entrega antes. Voto você entrega quando Deus cumpriu. Então, o voto é algo que você não pega mais de volta. Você não vai mais fazer. O que é voto? Por exemplo, Senhor, se eu conseguir ganhar a minha causa na justiça, eu creio que o Neco ele fez mesmo um voto assim. Quando eu ganhar minha causa, eu vou abençoar a igreja, vou abençoar tal pessoa, vou fazer tal coisa, o que Deus te mostrar. Peça para Deus te mostrar. Aquilo ele não pega mais. Se ele receber um dinheiro quando ele abençoar as pessoas, não volta de novo para ele. Ana fez assim. Ana disse, se tu me dá Samuel, eu te dou ele como profeta no teu altar. Ana não pôde mais pegar Samuel. Samuel teve que ficar lá como profeta de Deus. Então o voto você cumpre quando ganhou. Senhor, Senhor, eu quero tanto essa casa própria, Pai, e tal. Eu vou abrir aqui um voto, Pai. Se o Senhor me dá essa casa, eu vou fazer isso, vai acontecer aquilo. Você pode fazer um voto. Então, renúncia, para por algum tempo de fazer e volta a fazer depois. Voto, você entrega
e você não consegue mais recolher. Agora é de Deus, então. E aí existe o sacrifício. O que é sacrifício? Então, sacrifício é, por exemplo, antes de você pedir para Deus, você já vai fazer. Então, tem gente que faz um sacrifício, né? Eu vi muitas mães fazer, né? Ah, eu não vou cortar o cabelo do meu filho até 7 anos de idade para que ele venha a ser curado de alguma coisa. Sim, é profético, você pode fazer. Ah, eu vou raspar a minha cabeça em prol da libertação do meu filho, você pode fazer, mas peça uma direção sempre para o Espírito Santo. Quando eu fui fazer ali a minha renúncia, eu pedi, Senhor, o que eu devo renunciar? Ele já foi pegando logo tudo aquilo que me doía muito. Ele já foi pegando logo tudo aquilo que eu não ia aguentar ficar sem. Eu digo, meu Deus. Amém, Jesus. Amém, né? Então, o que é um sacrifício? Você pode, então, fazer uma oferta de um valor em dinheiro, porque dinheiro é como sangue também no mundo espiritual. Você pode sacrificar um objeto pessoal que você é muito apegado. Ai, pastor, eu não trabalho, eu não tenho dinheiro. Pega um objeto que você ama. Sabe, talvez, aquele relógio de ouro, mas você tem que amar. Se é algo que você ama muito, 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 e diz Deus, eu vou me desfazer disso que dói. Em prol de algo, eu vou entregar esse sacrifício por algo. E aí você pega aquilo, para quem é para mim ofertar, Senhor? Para quem é para mim dar esse presente, Senhor? Ah, dá lá pro fulano, dá pro teu irmão, dá pro teu parente, vai lá e diz, olha, eu trouxe um presente para você, né? Você não se importa, até é algo que era meu, era algo pessoal, mas eu fiz um voto com o Senhor e quero estar presenteando você para que eu possa alcançar o meu voto em Deus. Amém, querido? Fica aí que eu já vou agora te dar a chave aqui do jejum. Amém? Então, o que é o jejum? Seu jejum, suas regras. Você vai definir se você vai fazer um jejum total, se você vai fazer um jejum parcial. Aí você pode jejuar. Então, eu jejuo e fiz a minha renúncia, fiz o meu voto com Deus também, faço o meu sacrifício com Deus também e ainda faço o meu jejum em prol de alguma coisa com o Senhor Jesus. Então, aqui, esse esqueleto aqui eu vou colocar depois lá no grupo de tarde ou amanhã. Essa semana tá corrida, eu tô acho que com 12 aulas atrasada aqui para fazer. Então, como estruturar um jejum passo a passo? Então, primeira coisa, primeiro tópico, que tipo de jejum eu vou fazer? Você anota ali. É jejum total? Eu vou me abster de sólido e líquido? Quantas horas de jejum? Por quantos dias? Qual é o meu período? É jejum parcial? É abstência apenas do sólido? É o jejum de Daniel? Qual é o jejum que eu vou fazer? Por quanto tempo eu vou fazer? Qual é o propósito que você vai jejuar? Posso jejuar pela minha libertação? Pode. Posso jejuar pela conversão do meu marido? Pode. Posso jejuar pela cura de alguém? Pode. Pode jejuar pelo que você quiser jejuar. Então você vai escrever quantos dias é o meu jejum. Queridos, eu creio muito em algo que Deus trabalha comigo assim. Eu creio que quando eu tiro da minha alma, e é assim, diz o Senhor, eu preciso declarar ou escrever. Para mim, escrever funciona muito, muito. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu escrevo. Eu tenho uma agenda aqui que eu baixei do Google e eu escrevo ali. Olha, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer a capa dos meus vídeos, eu tenho que editar meus vídeos, eu tenho que fazer novos vídeos, eu tenho que gravar, eu tenho que... tal horário eu vou postar, eu tenho que limpar a casa, hoje eu quero escovar bem o meu banheiro, hoje eu quero passar um cheirinho na casa. Tá tudo no meu script. Essa hora eu tenho que preparar uma palavra, tem que, né, pra quinta-feira, 6 horas da tarde, tá lá 18 horas. Tempo com Deus, meia hora de oração em línguas, meia hora de oração, meia hora, 7 capítulos da Bíblia que eu tenho que ler, depois eu vou meia hora de adoração, tudo tá ali. Quando eu escrevo, eu tiro aqui e traz uma constância sobre aquilo, né? Então você pega um papel e escreve, qual é o jejum? Exemplo, jejum total. Quantas horas? 8 horas. Qual o dia? Na terça-feira. Qual é o horário que você vai iniciar? Às 8 da manhã, digamos, às 6 horas da tarde. Que horário você vai entregar? Às 6 horas da tarde, às 18 horas. O que eu faço agora para planejar o meu jejum? Pega papel e caneta. E agora você vai escrever lá, durante as suas 8 horas de jejum, das 8 às 6, eu vou dizer, não fiz cálculo aqui, das 8 às 18 horas. E aí agora você vai escrever qual é o horário, você tira aqui. Por exemplo, às 15 horas da tarde,
eu vou fazer uma oração de meia hora. Se você não consegue ficar tanto tempo na presença de Deus, 15 horas eu faço uma oração de meia hora. 16 horas eu vou lá ler 3 capítulos da Bíblia. Se você não é acostumado a fazer isso, coloca 1 capítulo da Bíblia, já tá bom. É o seu início de jejum, né? E aí agora você estipula, das 8 às 18, não, meio-dia eu vou orar 15 minutos. Meio-dia eu oro 15 minutos. Quando for ali pelas 14 horas, eu vou escutar 2 louvor e vou adorar esses 2 louvor junto. Aí então você tem cada horário o seu espírito. Meu Deus, é o Senhor falando aqui. Cada horário seu espírito alimentado. Então, você pode das 8 às 18, de 1 em 1 hora, você vai ali, você coloca despertar e diz assim, agora eu vou estar ali, ó, despertou, 15 minutos de oração, ó, despertou, vou ler a palavra. Então você tem essa arma poderosa aí para você estar jejuando, para você estar, né? Você pode jejuar para tomada de território, você pode jejuar por várias coisas. Eu jejuo seguido 3 dias, eu jejuo, né, direto assim, entrego, mas não esquece. Pra que esse jejum? Escreve lá, pra quê? Em prol da libertação do meu filho. Em prol da conversão do meu cônjuge, em prol de algo na área financeira, em prol de uma porta de trabalho aberta. Ah, o Senhor manda lembrar algo para você. Queridos, quando você entrega o jejum, o Senhor recolhe. Ele vai recolher hoje o jejum o propósito de 7 dias. O propósito, a renúncia, é quando você entrega que ele recolhe. Depois que ele recolheu, presta atenção, tem 3 meses para ele trazer o respaldo. Tem até 3 meses para acontecer. Então pode acontecer no período, sim. Pode acontecer hoje quando encerrou, sim. Mas existe um período, uma contagem de 3 meses no mundo espiritual para que isso venha a se concretizar. Então você termina o jejum, termina o propósito e aguarda os 3 meses, que é dentro desse prazo que Deus ele vai também poder estar cumprindo. Então, no último dia o Senhor vem e ele vai então estar recolhendo ali o seu voto, o seu sacrifício e também o seu jejum. Amém, queridos? Então agora, eu fiz 40 dias de jejum, fiz um período também, e agora o Senhor, ele tem muito falado comigo para ficar 40 dias sem comer carne vermelha. Então Deus, ele começa a pedir alguns tipos de jejum para você, né? Então aí você vai estar se enquadrando. Amém? Alguém tem alguma dúvida? E aí nós vamos estar orando para entregar esse propósito hoje, fechando ele com chave de ouro. Alguém tem alguma dúvida aqui sobre o jejum? Depois eu vou colocar essa enquetezinha lá no grupo de como você vai fazer esse jejum. Amém, queridos? Então, nós vamos estar orando aqui, né? Vamos estar entregando agora, esse período agora que a gente fez, o nosso propósito de 7 dias no Salmo 91. Nós vamos estar entregando diante de Deus agora e pedindo para o Espírito Santo vir selar você. Pedindo para o Espírito Santo de Deus visitar você agora nesse momento e fortalecer você. Para que a partir de hoje você comece a jejuar, para que você a partir de hoje comece a usar essa arma poderosa na sua vida, queridos. Que você vai romper, talvez você ainda precisa de uma libertação e você abre um jejum ali, Senhor, me ajuda nessa libertação, eu quero ser liberto, Pai. E eu me comprometo, eu vou estar indo nos cultos, eu vou participar das lives, Senhor. Eu vou receber, Senhor Deus, essa minha libertação agora, Pai. Vou estar participando agora. Aí você entra e você vai colocar esse período, vai colocar tudo isso ali, amém, queridos? Amém? Fecha os teus olhos agora. E eu vou estar orando agora com você, então. Fecha os teus olhos, descruza o teu braço, a tua perna. Abre as tuas mãos agora, em favor de quem vai receber do Senhor. Amém, aleluias. Meu Deus e meu Pai, agora, Pai, é no nome e na autoridade de Jesus que eu adentro, Pai, as cortes espirituais agora, munida de toda a armadura de guerra, Pai. Munida agora, Senhor Deus, do sangue do Cordeiro, do fogo do Teu Espírito, Pai. Pai, é na autoridade de Jesus agora
que eu peço que o Senhor venha estar agora com o teu anjo visitando aqui cada vida, visitando aqui, Pai, adentrando em cada casa agora, Pai, que todos os bloqueios, Pai, na mente, Pai, na alma, que tudo aquilo que tem impedido eles de jejuar, de ter um período na tua presença, Pai, Senhor Deus, que venha cair por terra agora, Pai, que toda a inconstância do coração deles, todo o espírito de Belfegor, que traz a inconstância, Pai, no coração, que está impedindo eles de fazerem um propósito, que está impedindo eles de renunciarem. Recachocotorrabadarabachei, ricachocorrabadaraiachou, rabadagasterquederabai, richetetetecatakatacarabacai, rachequeteteterababababá, racatacatacatarabá, rachequeterabadarabaçou. O Senhor está tirando todas as escamas. Rachequeterabás, racachocotocotorradarababarabaxê. O Senhor está tirando o véu que estava encobrindo o seu espírito. Rachequetequeterradarabababá, rachocotou, ribanchequetequeiaçai, recatocotoroboboroboçou, rachequetequeterradarababababá. Meu Deus, no nome e na autoridade de Jesus, que venha se intensificar agora a unção do teu Espírito Santo de Deus sobre essa vida agora, Pai. Que a tua unção venha passar trazendo cura agora, Pai. Eu oro por cura, eu oro por renovo na mente, Pai. Eu oro por autenticidade, eu oro por identidade agora, Pai. A identidade que o inimigo estava roubando, Pai. A impureza que ele tentava colocar, Senhor Deus, no coração dessas pessoas. A distração que ele estava tentando tirá-los da Tua presença, Pai. Trazendo a dificuldade do jejum, da oração. Pessoas que não conseguiam mais ler a Tua palavra, Pai. Que não conseguiam ter entendimento. Toca neles agora, Pai. E a partir de agora, Pai, as escamas dos olhos deles são removidas agora. Rachequeterabadarabaxê, ricachequeteteterababababá, rebacatacatarabaxê, ricatatatatarabagai. Agora, no nome e na autoridade de Jesus, na contagem de 3, é removido todo o bloqueio, é removido toda a barreira. Em 1, 2, 3, agora, fogo, fogo, fogo. Toca agora, Espírito Santo. Toca agora na alma deles agora. Que eles possam entrar em uma nova dimensão espiritual agora. Rachequetequeterababababababá, riadarabaderebaxê, recatacatacatarababababá. Senhor, eu ministro renovo. Eu ministro renovo sobre a alma. Eu ministro renovo sobre os pensamentos. Eu ministro renovo sobre o entendimento, Pai. É dia de entrega. Meu Deus, em nome de Jesus. Elohim, Elohim, Elohim. Em nome de Jesus agora. Vai tocando, Pai, a entrega desse propósito. E o Senhor diz que vai selar você. Vai selar você nas cortes espirituais. Com um novo entendimento. Rachequeterradabarabaxê. Vem sobre ti uma nova identidade. Ricatacatarabá. Requetequeterrababarabaxê. Um novo fortalecimento espiritual vem sobre ti agora. Rachequetequeterabá. Requetacatarababarabaxê. Agora fecha os teus olhos. E o anjo do Senhor agora se aproxima deles agora. Anjo do Senhor, coloca as tuas mãos sobre as mãos deles agora, que haja uma conexão espiritual, aonde eu estou, até a vida deles agora, e todo o poder do Senhor venha emanar para eles e sobre eles na contagem de 3, Pai, que venha sobre eles, Senhor Deus, os olhos sendo abertos, um novo nível, que venha sobre eles, Senhor, o conhecimento, que venha sobre eles as habilidades celestiais, que venha sobre eles o teu poder em 1, 2, 3, fogo! 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 Recebe! Rachequeterabadagarachere, ritacatacatarabadarabaxê, rocotoqueteraba, recachocotoroloboche, rebababacatacaiaçou, riquetequeterabas, rebachequeteralabarabara. Você vai começar a sentir fogo, fogo. Eu vejo pessoas queimando, eu vejo fogo, eu vejo labaredas saindo do teu útero profético, eu vejo da região aqui, debaixo aqui do peito, eu vejo fogo, 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 queimando, queimando. O Senhor está queimando, queimando, queimando. O fogo do Espírito queima toda impureza. O fogo do Espírito queima agora toda a barreira. Ele está removendo o véu agora.
Sela, meu Pai, eles agora. Sela nesse último dia com o teu poder agora. E no nome e na autoridade de Jesus, Pai, eu decreto, Pai, sabemos que testemunhos poderosos virão desses 7 dias. Eu declaro, Pai, e confirmo nas cortes celestiais que maravilhas vão acontecer e já estão sendo disponibilizadas nas cortes celestiais. Eu já posso ver os anjos do Senhor correndo em favor da vida. Meu Deus! Os anjos do Senhor estão recolhendo, querido. Os anjos do Senhor estão recolhendo todos os teus pedidos. Os anjos do Senhor estão levando as tuas orações diante de Deus. Estão entregando diante do Senhor. No nome e na autoridade de Jesus, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos pela tua presença nesses 7 dias. Te agradecemos e tomamos posse, Pai. Tomamos posse, Pai, de tudo aquilo que já é nosso. Nós tomamos posse de tudo que já conquistamos. Diga assim: eu tomo posse da minha libertação. Eu tomo posse da libertação da minha casa. Eu tomo posse da libertação da minha família, dos meus filhos. Eu tomo posse, Senhor, de uma nova, Pai, patente espiritual na área financeira. Eu tomo posse daquilo que é meu. Eu tomo posse dos decretos celestiais de vitória. Eu tomo posse, Senhor Deus, de tudo aquilo que eu coloquei na tua presença e te agradecemos no nome e na autoridade de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, aleluias. Você sentiu a presença de Deus aí, querido? Fala pra mim aí, você sentiu a presença de Deus, os testemunhos aqui? Coloque o seu testemunho aí, que ele é algo que traz, que aumenta a nossa fé. Colocando o meu sonzinho aqui. É algo que aumenta a nossa fé aí, amém, queridos, amém? A partir de hoje, então, você vai ser um valente nas cortes celestiais. A partir de hoje, querido, Satanás vai ter que correr de você, aleluias. A partir de hoje você vai entrar num nível de consagração que você vai ter o cheiro do Cordeiro sobre você. Amém, aleluias. Amém. Eu quero deixar aqui também um feliz Dia dos Pais. E quero declarar sobre os pais que estão aqui, que você venha a ter milhares e milhares de anos de vida, eu vou dizer milhares, abençoados pelo Senhor, que você seja um pai de excelência, né? Que você venha ser aquele pai que Deus quer que você seja, que o Senhor venha te abençoar, pai, e você mãe também, que também foi mãe e foi pai um pouco também, que você venha a ser parabenizado nesse dia. Senhor, te dê muita alegria, muita disposição. Sentir o ventre se movimentando. Aleluia, Silene, olha aí. Me mostrou as minhas renúncias. Uau, aleluia, pastora. Muito forte, fiquei arrepiada aqui, hein? Jesus é maravilhoso. Você vai romper. Nós vamos romper juntos. Nós vamos conquistar. Nós vamos chegar lá. Quando começou a orar, me arrepiou do alto da cabeça à planta dos pés, senti algo saindo das minhas costas e a minha carne parece que saltava, não sei como explicar. É a presença, é o fogo do Espírito, querida. É o trabalhar de Deus que já se iniciou na sua vida. Milagres e maravilhas vão acontecer, aleluias. Você pagou o preço e papai veio e ele nos selou. E agora nós temos ainda 3 meses, amém, renovada em línguas, amém, aleluias. Será extraordinário daqui pra frente, queridos, amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço, um domingo abençoado. Não esquece, com os anjos após os 7 dias de oração, a Valentina, glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, né, com a da sua filha, da sua família. Agora você recebeu renovo para recomeçar. Vamos recomeçar a nossa vida. Você que é da nossa igreja, vem pro culto hoje. Você que não é daqui, vá no culto da sua igreja. Leva esse renovo também para sua igreja. Não deixe de ir adorar o Senhor Jesus. Um grande abraço. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.